Vamos para a próxima notícia, que é sobre mais uma perda para o cinema nacional, que é a morte Essa foi do pesada. Silvio Tendler, o documentarista de Django e Os Anos JK, morreu aos 75 anos, morreu na última sexta-feira, dia 5, por infecção generalizada. É o autor de autor no sentido de produzir, né, mais de 70 filmes, filmes políticos e culturais do Brasil, e tem alguns documentários que são emblemáticos, como Django, de 1984, Os Anos JK, Uma Tragédia Política, de 81, Marighella, Retrato Falado do Guerrilheiro, de 2001, Glauber, Labirinto do Brasil, 2003, e O Mundo Mágico dos Trapalhões, de 81, que foi um recorde de público para documentários com mais de 1 milhão, quase 2 milhões de espectadores. Eupídio poderia falar um pouquinho mais sobre ele, Eupídio? O Silvio foi o último grande documentarista brasileiro que vem daquela geração formada nos anos 60, 70. Né? O Silvio nasceu em 54, em 50, então em 64 ele estava com 14 anos, ele foi muito influenciado pelo cinema novo, né? Glauber, acabou se tornando um grande amigo do Glauber Rocha, né? A sua primeira realização é de 68, ele entrevistou o, o marinheiro que liderou a revolta da Chibata em 1910, o Almirante Negro. Foi a primeira filmagem que ele fez. E ele conseguiu fazer essa filmagem porque ele era amigo do filho e do Almirante, né? E aí o filho fez a intermediação e ele conseguiu fazer essa filmagem. Não sei se isso acabou virando um filme ou uma série. O Silvio se tornou muito conhecido a partir dos anos 80, porque ele vinha do sucesso do documentário dos Trapalhões. Os Trapalhões eram o top do cinema brasileiro, né? Era os filmes brasileiros que peitavam o Spielberg, o Jorge Lucas, né? Eram os filmes que desafiavam ET e Tony Jedi, por exemplo, né? É, o Silvio fez esse filme, que foi um sucesso, e depois ele enveredou por uma série de filmes políticos para representar a história do Brasil e contar a história do Brasil nessa perspectiva de um materialismo histórico. Ele se formou em história, depois ele foi para a França, onde ele fez uma conclusão dos estudos em cinema, e aí ele retornou ao Brasil, e aí ele faz esses filmes que o Hugo acabou de falar, Os Anos JK, Django, e vai numa sequência, vai fazer filmes sobre o nascimento e o nascimento da Nova República, sobre o Tancredo Neves, né? Ele tem uma conexão muito grande com o Partido dos Trabalhadores, um partido ao qual ele foi filiado e tinha uma admiração grande, e o que, de certa forma, motivou a sua militância. O Silvio é um cineasta militante, é um cineasta político militante ativista, uma coisa que você vê muito pouco hoje, né? Porque ele se formou naquele cadinho de transformações intelectuais, políticas sociais e de ideias de liberdade e de democracia que ferventaram ali nos anos 70, 60, 70 e 80. Né? No caso do Brasil, 80, porque em 1986, né, 84, 86, reinicia-se a famosa redemocratização do Brasil, e o Silvio foi um espectador e um documentarista desse processo. Né? Ele era conhecido como cineasta das causas perdidas ou cineasta dos vencidos, o que está errado. Essa é uma definição, digamos assim, daqueles que ganham a história. Né? Na realidade, o Silvio é um cineasta da utopia. Os filmes do Silvio são filmes utópicos de um futuro possível. Infelizmente, é um cinema de documentário, é um cinema brasileiro, e é um cineasta que pouquíssimas pessoas conhecem, talvez já tenham assistido os filmes do Silvio até como matéria de escola, já tenham assistido os filmes do Silvio numa aula, por exemplo, mas o Silvio tem esse ponto. Até o final da sua vida, ele militou pela, pelo cinema brasileiro de uma forma muito assertiva. A questão da cota de tela, a questão da regulamentação dos streamings, a questão da exibição dos filmes brasileiros na televisão, a questão do acesso aos filmes brasileiros pelo público do cinema brasileiro, né?
E a obra dele é primorosa. O filme sobre o Glauber é extraordinário. O documentário sobre o Marighella é assim impressionante. Esses dois filmes dos anos 80 são uma aula de história, porque ele recupera quem foi o Jango, ele recupera quem foi o JK, ele vai preparar depois para falar do Tancredo. Então, é uma figura assim primorosa. É uma grande perda. Efetivamente, essa aí é uma perda no patamar do Eduardo Coutinho. O Silvio estaria ali próximo ao Eduardo Coutinho, né? Com a partida do Silvio, que eu me lembro assim de cabeça, né? O grande documentarista brasileiro ainda ativo acaba sendo o João Moreira Salles, né? Conhecido também como irmão do Valtinho, né? Então são grandes perdas. Lembrando-se em conta que o Vladimir Carvalho, que é um documentarista de Brasília, faleceu esse ano também. Realmente foi uma outra perda. São perdas expressivas para esse espaço de cinema brasileiro que é o documentário, sabe? É uma despedida triste mesmo. Mas ficam os filmes, né? Fica a obra. E o Silvio é isso, é o cineasta da utopia. E você fala que os filmes ficam a obra, você lembrou bem aqui de um filme que ele faz, né, sobre a revolta da Chibata, após conhecer pessoalmente o marinheiro João Cândido, mas isso foi lá em 68, então durante a ditadura militar, os negativos originais desse filme foram destruídos, né? O Silvio, até depois disso, ele vai para o Chile, né, motivado pela vitória do lado Allende, e aí depois do Chile ele vai lá para a França. Enfim, realmente, assim, fazendo até a minha culpa, é um diretor provavelmente pouco conhecido. Acho que o grande nome aí que a mídia, né, sempre enobrece é do Coutinho, e você tem esses outros meio que um tanto quanto marginalizados no sentido de estarem sempre correndo pelo lado, né, pelo lado de fora assim. Então, mas é um baita diretor, por exemplo, ele tem diversas trilogias, né, digamos assim, tem a trilogia presidencial, como você falou, que ele fala do JK, ele fala do Jango e também do Tancredo, com o filme de 2011, e aqui me chamou muita atenção, quando eu fui pesquisar um pouco sobre ele, que ele também fez a trilogia da Terra, né, que é uma série de documentários que aborda a questão agrária e o perigo dos agrotóxicos, ou seja, são situações que ainda estão muito em voga hoje, né? Então, realmente, é como você falou, são perdas aí para o cinema brasileiro irreparáveis e que precisam ter um pouco mais de zelo pelo brasileiro, né? Quando mais cedo a gente falava sobre o cinema brasileiro e que o brasileiro já gostou de filme brasileiro, você hoje imagina realmente um documentário levando 1 milhão de pessoas para o cinema, como Django em 84 levou, 800 mil espectadores para o cinema, como Os Anos JK, uma trajetória política, levou em 80. Então, assim, o brasileiro gosta do filme brasileiro, a gente precisa estimular, a gente dar cara a esses filmes, né, dizer quem são os diretores, começar a trazer e a construir essa bagagem realmente cultural, né, e esse elo entre o espectador brasileiro e o cinema brasileiro e os cineastas brasileiros, né? É isso aí. O Silvio Tendler, então, ele é, como o Eupidio falou, né? Esse documentarista que merece ser visitado. Eu particularmente não conhecia a obra dele, é, por uma questão até do próprio documentário em si. Os documentários no Brasil e no meio cinéfilo, eles são muito renegados. Então, quando a gente começa a nossa cinefilia, a gente começa meio que não reconhecendo o documentário como cinema. Isso é um grande problema. E isso faz com que o documentarista, assim como suas obras, sejam pouco reconhecidas, né? Pouco conhecidas, né? Como é o meu caso com o Silvio Tendler. Conhecia bastante o Eduardo Coutinho, mas realmente Eduardo Coutinho é esse ponto fora da curva que a cinefilia sempre vai falar, que tem assim um público até construído, que é uma referência, mas outros cineastas que são tão importantes acabam não ganhando esse destaque como merece, e infelizmente o Silvio Tendler talvez ganhe um pouco mais de destaque após sua morte, que é uma pena, né?
assim como outros documentaristas vão fazer isso, e é uma pena maior ainda, porque o Brasil é um grande produtor de documentários, historicamente falando. Então, isso é reconhecido fora do Brasil também. Então, é isso. Fica aqui a nossa homenagem ao Silvio Tendler, e aqui a indicação para assistir essas obras do autor, não é isso? O Eupídio teve uma fala muito bacana aí sobre o Silvio, então, dado sobre sua história, sua trajetória e o legado que ele deixou, não é isso?